Todo mundo vem falando sobre o El Niño e as consequências dele, como ele vai trazer calor excessivo, chuvas excessivas e até seca em alguns lugares. Mas o que ninguém fala é como o El Niño afeta as nossas mentes. E mais, ele ainda nem chegou com toda a força, mas ele já está afetando as nossas mentes. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar a blindar a sua mente e a sua energia. No dia 12 de agosto de 2026, a OMS já fez um alerta, trazendo consciência sobre os riscos para a saúde mental do El Niño. Olha só, no documento de avaliação de saúde pública sobre o El Niño, tem uma seção própria chamada Mental Health and Psychological Support. E lá foi apontado pela OMS o risco de estresse agudo e agravamento de condições de saúde mental. Além disso, a gente já tem aí estudos comprovando que em pontos de ondas de calor, há uma maior taxa de suicídio, hospitalizações por transtornos psiquiátricos e atendimentos psiquiátricos de emergência. Então, isso é algo que a gente tem que prestar atenção. Não é uma brincadeira, é algo a ser levado muito a sério. E eu quero trazer para você uma abordagem integrativa sobre esse tema. Como você vai se preparar, preparar a sua família, preparar a sua mente e a sua saúde. Então, eu quero te dar ferramentas para você já começar a usar agora, antes mesmo do El Niño acontecer. E eu quero abordar isso sob mais de um aspecto. O primeiro deles é o estado de alerta e ansiedade. O El Niño ainda não chegou com toda a sua força. E talvez quando você já for assistir esse vídeo, ele esteja agindo de uma maneira mais intensa. Eu não sei. Mas o fato é o seguinte: enquanto ele ainda não chega, enquanto a gente ainda não tem nenhuma catástrofe, nós já estamos ansiosos aguardando. Nós já estamos ansiosos lendo notícias, talvez pensando que a qualquer momento algo muito ruim possa acontecer. Isso faz com que o nosso corpo entre em um sistema de alerta. O nosso mecanismo de luta ou fuga, ele fica ativo com muito mais anterioridade, com muito mais força, ele não desliga. E aí a gente começa a ter um colapso nervoso interno. Então, ponto número um de atenção: gerenciar o número e a quantidade de notícias que a gente vê sobre o El Niño. Não vamos começar a sofrer de antemão. Se eu moro no Brasil, eu não devo ficar de imediato lendo sobre o que está acontecendo na Europa. Calma, calma. Ah, mas eu não posso ficar excluindo disso, eu não quero ficar lendo o que está acontecendo no mundo. Tá tudo bem. Então você seleciona uma, duas notícias para ler sobre isso e deu. Não mergulha de cabeça nisso, não começa a pensar demais nisso. Calma. Calma. Às vezes, a gente sofre demais por antecedência, chega na hora e as coisas não acontecem de uma maneira tão grave assim. Olha só, para você ter uma noção. Isso aconteceu comigo, tá? A gente foi a Porto Alegre há algum tempo atrás. Bem quando tava dizendo que ia ter o primeiro episódio do El Niño, ia começar a chuva mais intensa, e de fato tinha previsão, olhando no aplicativo, para 10 dias de chuva. E eu fiquei pensando, poxa, será que eu devo ir a Porto Alegre? Não, eu tinha que renovar o visto, fazer entrevista consular. Tinha que ir. Eu pensei, não, quer saber? Vamos lá, vamos encarar. Não vai ser tão grave assim. No fim das contas, chegando lá, praticamente nem choveu. Eu peguei um pouquinho de chuva na estrada, muito pouca, e lá teve até sol. Teve alguns dias bons. Então, muitas vezes a gente antecipa uma catástrofe que de fato não acontece. E a mídia usa palavras muito sensacionalistas. Extremo, o maior da história. Ok, tudo bem, realmente pode ser que seja. Pode ser que a gente tenha grandes danos, pode ser que a gente tenha grandes problemas, mas a gente ainda não tem certeza. Não vai ser em todo lugar também. Então, o que que a gente deve fazer? Gerenciar o problema quando ele surge. E não nos antecipando a ele, imaginando os cenários catastróficos e tudo mais. Não. Ok, a gente não vai deixar de fazer o básico. Ah, se eu tenho uma empresa, eu vou providenciar uma comporta, porque pode ter enchente. É claro que sim, isso é saudável, isso é útil e é bem-vindo. Mas eu não vou ficar me preocupando demais com antecedência. Isso vai ser ruim para mim. Então esse é o primeiro ponto. Eu deixo para gerenciar a crise quando e se ela acontecer de fato.
Ponto número 2, dentro desse ponto ainda. Eu administro a quantidade de notícias e conversas que eu tenho sobre esse tema, para não gerar um grande problema para mim, para não viver nesse estado de alerta. Ok. E agora, na prática, quais ferramentas eu tenho à minha disposição que vão me ajudar a gerenciar esse estado de alerta que eu posso estar vivendo agora e até mesmo diminuir um impacto futuro de algum eventual problema, tá? E aí eu quero te falar, a meditação. Ah, mas eu não medito, mas meditar é complicado. Começa a meditar, eu tenho vídeo aqui no canal ensinando. Começa a meditar todos os dias 3 minutinhos. A meditação, a gente já tem pesquisa científica comprovando que ela fortalece o seu cérebro, ela torna o seu cérebro mais espesso, de modo que, mesmo que você venha a enfrentar uma situação de estresse agudo, a sua recuperação do pico de estresse é mais rápida. Então começa a meditar agora, que ainda dá tempo de você se preparar para um eventual problema, que a gente quer que não tenha, né? Outro ponto importante é que pessoas mais sutis, pessoas que têm uma percepção um pouco mais aguçada, as energias, ao aspecto holístico, por assim dizer, talvez essas pessoas já estejam percebendo é a energia. Quando a gente tem uma psicosfera vibrando no medo, isso significa muitas pessoas com medo, muitas pessoas ansiosas. Essa energia se espalha e ela é contagiante. Assim como a gente tem coisas boas que são contagiantes, a energia boa ela é, né, transmissível, a energia negativa também. Então, muitas vezes a gente sente que em determinado lugar as pessoas estão com mais medo e isso nos afeta. A gente vai ficando com um pouquinho desse medo também. A gente vai ficando mais cansado, a gente vai ficando sem vontade de interagir, sem vontade de fazer as coisas. Isso é normal, mas a gente precisa se blindar disso. Como que a gente faz isso? É preciso fortalecer a sua aura, o seu campo eletromagnético. Então, você vai cantar, você vai elevar a sua vibração, você vai caminhar ao ar livre, você vai movimentar o seu corpo, você vai fazer coisas para fora. Ah, mas eu não quero fazer, eu não tô com vontade. Faz igual. Canta em voz alta, escolhe uma música que você goste, tome mais banho, tomar banho antes de dormir, tomar banho ao acordar, se veste com uma roupa boa, use roupas mais claras. Tudo isso vai fortalecendo a sua aura, o seu psiquismo vai respondendo a isso. Então esse aspecto é importante, o aspecto energético. E por fim, não menos importante, tem o aspecto sistêmico. Existe um campo, todos nós estamos ligados de uma maneira invisível. Todos estamos conectados e compartilhando. É através desse campo que muitas dessas emoções, desses sentimentos são de fato compartilhados. Então, eu preciso entender que eu devo buscar evitar meios em que as pessoas estejam muito negativas. Se um grupo de amigos está muito negativo, eu diminuo o contato, me afasto um pouco. Cuida de tudo que você pode cuidar para melhorar esse aspecto. Não sofra com antecedência. Evite ler muitas notícias. Comece a meditar para fortalecer o seu cérebro e o seu sistema como um todo. Cuide da sua aura, da sua energia e cuide do seu campo. E se você já se sentiu de alguma forma afetado ou afetada por tudo isso, comenta aqui para eu saber. Gratidão.